E aí pessoal, beleza? Esse daqui é o quinto vídeo de termodinâmica. No vídeo anterior a gente falou conceitualmente de trabalho e de calor. Nesse daqui a gente vai tratar matematicamente, fisicamente e dar algumas interpretações sobre a questão do trabalho, tá? E aí a gente vai também se ater conceitualmente à questão do trabalho máximo de expansão e trabalho mínimo de compressão. São duas situações que a gente vai se deparar que eles vão envolver um pouco mais de cálculo e algumas associações físicas a mais, tá bom? Então, primeiro de tudo que a gente tem que dizer aqui é o seguinte: a gente já definiu que o trabalho ele basicamente é um tipo de energia que você observa nas fronteiras de um sistema quando você tem um deslocamento de uma massa nessa fronteira. Então, olha para essa figura aí. Eu tenho uma condição de temperatura T, pressão 1, volume 1, e aí eu tenho essas presilhas S que estão segurando a massa M aqui nessa altura. Quando eu solto essas presilhas, essa massa sobe e fica ali esse meu pistão, o topo dela preso na presilha S', tá certo? Veja que a massa ela ascende, ela sobe, tá bom? Então vamos lá. O trabalho é produzido nessa transformação, uma vez que uma massa m nas vizinhanças foi elevada a uma distância vertical h contra a força da gravidade, que eu vou chamar aqui de mg. A quantidade de trabalho produzida é, então, o trabalho igual a m vezes g vezes h, onde g é a aceleração da gravidade, né? Pois bem, se eu pego esse trabalho igual a mgh, que é definido lá na física, eu posso fazer algumas associações para o meu problema termodinâmico, tá bom? Então, olha só. Se a área do pistão é A, então a pressão que age no pistão para baixo é a pressão oposta, que pode ser definido como mg dividido por A. E é a pressão que se opõe ao movimento do pistão. Dessa forma, eu posso dizer que mg vai ser igual à pressão oposta vezes a área. E aí, se eu substituo esse termo lá naquela minha equação, eu vou ter que o meu trabalho pode ser definido como sendo a pressão oposta vezes a área vezes a altura que essa massa foi elevada, tá? Beleza. Eu posso fazer outra associação a esse cálculo aí e dizer o seguinte: o produto da área vezes a altura é simplesmente o volume adicional, né? Então, quando esse material, esse peso sobe, eu vejo que justamente essa área vezes a altura é esse volume, ou a variação do volume, que eu posso definir como sendo o volume final menos o volume inicial. É justamente esse acréscimo. E se eu substituo essa consideração na minha equação anterior, eu vou ter que o meu trabalho pode ser definido como sendo a pressão oposta vezes a variação do volume. Termodinamicamente, essa é uma das funções que nós mais vamos utilizar para definir trabalho, tá certo? Então, vamos lá, considerar um trabalho de expansão, que é isso que a gente viu no exemplo anterior, né? E vamos agora firmar isso e trabalhar termodinamicamente. Se um sistema altera seu volume contra uma pressão, observa-se nas vizinhanças um efeito de trabalho. Esse é chamado de trabalho de expansão. Então, quando meu sistema se expande, essa massa se eleva, eu tenho um trabalho de expansão, tá? Se você for ver aí, é o caso semelhante que eu tinha antes. Temperatura T, pressão P1, volume V1. Eu solto essa presilha, minha massa sobe numa altura H, tá? Beleza, mas olha só. Tem um detalhe aqui que vale muito a pena a gente comentar sobre a pressão oposta nesses trabalhos. Note que, se eu tenho uma pressão oposta, essa pressão aqui em cima, maior do que o que eu tenho internamente, quer dizer que eu vou estar pressionando ele para baixo, então esse pistão não sobe. Essa pressão oposta ela tem que ser menor do que a pressão dentro do cilindro. Tá certo? Então, olha o que isso causa para mim. Esse menorzinho aí é o mesmo trabalho que eu tinha antes, tá? Eu tenho que a pressão oposta é menor até mesmo que a minha pressão final, porque senão ele não chegava ali no topo, né? E eu tenho uma variação do volume. Então, olha para esse gráfico. Essa área em cinza, ela indica o trabalho de expansão. Você nota que é pouco, né? Pressão oposta vezes a variação do trabalho é pouquinho. E veja que a temperatura permanece constante. Dessa forma, olha só, eu tenho essa linha tracejada aí que vai do estado inicial até o estado final, né?
Essa linha tracejada é o que nós chamamos de isoterma. Para que a pressão e o volume se mantenham em equilíbrio, a temperatura permanecendo constante, eu vou ter esse comportamento aí de pressão e volume, tá certo? Veja que o trabalho que eu tenho produzido aqui, ele é muito menor do que o trabalho que eu teria se ele seguisse a isoterma bonitinho, não é verdade? Então, o que é que a gente pode notar? Nesse caso, eu tenho um trabalho de expansão em uma única etapa. E esse trabalho em uma única etapa, eu tenho, digamos assim, uma pouca produção de trabalho quando comparado ao que eu poderia ter, né? Mas, olha só essa situação. E se eu fizesse trabalho em duas etapas? Se eu fizesse expansão em dois estágios, não saio daqui e venho para cá. Pô, eu venho aqui, ó, subo um pedaço, depois subo outro pedaço, né? Quando eu realizo esse trabalho em duas etapas, eu vejo que o trabalho total vai ser o somatório do trabalho do primeiro estágio e o do segundo estágio. Então seria o trabalho igual aí a minha pressão oposta inicial, né, daquele primeiro estágio, vezes a minha variação de volume do primeiro estágio, mais a minha pressão oposta do segundo estágio, vezes a variação de volume do segundo estágio. Se eu coloco isso num gráfico de pressão por volume, olha só o que é que eu vou observar. Né? Você vê que eu tenho aquele espacinho ali que eu tinha inicialmente, né, da primeira pressão oposta, e agora eu tenho mais outro ali que está antes do meu gráfico. Sabe o que isso quer dizer? O trabalho que eu estou produzindo aqui, ele vai ser o somatório desses dois trabalhos. Então, quando eu faço em duas etapas, eu consigo produzir muito mais trabalho de expansão do que como se eu tivesse apenas uma etapa. E se eu fizer em 3, 4, 5 etapas, eu vou ter mais trabalho. Quanto mais etapas eu tiver, mais trabalho eu consigo produzir na minha expansão. Agora vamos falar um pouquinho da compressão, que a coisa muda muito quando a gente fala de compressão, tá? Então, olha só. Se um sistema altera o seu volume contra a pressão interna, observa-se nas vizinhanças um efeito de trabalho. E esse é chamado trabalho de compressão. Então veja que eu tenho uma massa lá em cima. Essa minha pressão oposta aqui encontra-se maior do que a minha pressão interna. Então a minha pressão oposta começa a empurrar para baixo o meu pistão, começa a empurrar para baixo a minha massa. Então eu estou comprimindo o meu sistema, tá certo? Mas note que, para que exista essa compressão, a minha pressão oposta deve ser maior do que a pressão interna. E olha como isso daqui fica no meu gráfico de pressão por volume. Tá vendo a diferença? Eu estou com minha pressão oposta tá lá em cima e a minha variação de volume é esse espaço. Então, ó, eu tenho tudo isso daí, toda essa área cinza, como sendo o meu trabalho de compressão. Podemos notar aqui que o trabalho de compressão ele é muito maior do que a minha isoterma e muito maior que o trabalho de expansão. É mais difícil eu comprimir um sistema do que expandir ele. Entende isso? Então, eu posso ver que se eu calculo pressão oposta vezes variação do volume, eu tenho ali um trabalho de compressão que é muito elevado. Tá? Beleza. E aí eu posso fazer isso também em duas etapas, como eu fiz lá anteriormente na expansão. E agora o trabalho vai ser a mesma forma, vai ser o trabalho do primeiro estágio mais o trabalho do segundo estágio. E olha só o que aconteceu, né? Simplificou minha questão de fazer a compressão. Eu vou estar aplicando menos energia para poder fazer essa compressão em duas etapas do que eu gastaria se eu tivesse apenas uma única etapa. Ou seja, é mais fácil eu baixar o meu sistema, baixar a minha massa, né? Comprimir meu sistema um pouquinho, depois um pouquinho, do que comprimir ele de uma única vez. Tá? E aí, segue o mesmo raciocínio. Se eu tiver 3, 4, 5 etapas, quanto mais etapas eu tiver, mais fácil é de comprimir o meu sistema. Né? E isso nos leva a duas considerações bem interessantes. Olha só. Podemos observar que a produção de trabalho em duas etapas é maior que o trabalho produzido em uma única etapa. E observamos também que o trabalho destruído em uma compressão, no caso em duas etapas, é menor do que o trabalho destruído em uma única etapa.
Assim, podemos assumir que a quantidade máxima de trabalho produzida será o trabalho que ocorre em uma expansão, em infinitas etapas, e a quantidade mínima de trabalho de compressão será aquele no qual o processo ocorre em infinitas etapas também. Ou seja, se você faz uma expansão tão lenta que ele considera infinitas etapas, você consegue produzir a maior quantidade de trabalho possível. Se você comprime o sistema tão lentamente que ele considera ali infinitas etapas, você vai ter a menor destruição de trabalho possível. E quando a gente fala em infinitas etapas, matematicamente, para quem manja um pouquinho disso aqui, já sacou o que é que a gente vai chegar, né? Matematicamente, quando falamos de um processo que ocorre em infinitas etapas, estamos falando na sua versão integralizada. Então, assim a gente pode escrever o seguinte: trabalho, botei WM, né? W de trabalho vem do inglês work, tá? E esse M pode ser de máximo ou de mínimo, vai depender da situação que você tem, tá bom? Então, W máximo ou mínimo vai ser igual à integral do volume inicial até o volume final de PDV. Beleza? E quando eu faço isso, veja que o trabalho que eu vou estar produzindo ou destruindo, ele segue perfeitamente a minha linha isoterma, da isoterma. Porque se você conhece um pouquinho de integral, você sabe que é como se eu estivesse trabalhando com infinitas etapas, onde o intervalo de cada uma delas tende a zero. Né? Se você não manja ainda de cálculo, recomendo o mundo que vê um pouquinho de cálculo diferencial. Ajuda muito em físico-química. Beleza? Beleza, mas olha só. Vamos trabalhar um pouquinho equações aqui agora. Eu tenho essa integral de volume inicial, volume final de PDV. Para um gás ideal, eu sei que a pressão vai ser igual a nRT sobre V. Então eu vou substituir nessa equação aí e olha só o que é que eu vou obter. O meu trabalho máximo ou mínimo vai ser igual a integral de VI até VF de nRT sobre VdV. Tudo que é constante sai da integral. N é uma constante, R é constante e T é constante. Então, nisso eu vou ter que Wm vai ser igual a nRT, a integral de VI até VF de dV sobre V. Ora, a integral de dV sobre V é a mesma integral de 1 sobre V dV, né, que é o ln, o logaritmo natural ou logaritmo neperiano. Então, quando você resolve essa integral, você vai chegar no ponto onde eu tenho trabalho máximo ou mínimo igual a nRT ln de VF sobre VI. Sabe o que é legal disso? Eu estou determinando o trabalho máximo ou mínimo de uma situação baseado em parâmetros termodinâmicos, aqueles mesmos que nós estudávamos em gases. Né? Que é fácil, eu consigo saber o volume final e inicial, afinal é um trabalho, eu sei o quanto deslocou. E eu sei a temperatura. Então, eu tornei aquela equação integralizada, que podia ser uma situação muito complicada, em algo bem mais simples de ser resolvido, que é essa equação aí. Beleza? Então, eu separei um exemplozinho para a gente poder trabalhar tudo isso aí. Olha só. Suponha que um mol de gás ideal a 25 graus Celsius e 3 atm se expanda de 6 litros até 22 litros e atinja uma pressão final de 1,2 atm em uma única etapa. Então, determine o trabalho de expansão e o trabalho de compressão no sentido inverso. Ou seja, você vai calcular o trabalho na expansão e como ele vai do final para o inicial, né, o inverso, ele vai contrair. Então você calcula os dois. E eu ainda pergunto o seguinte: qual o trabalho máximo que o sistema pode apresentar? E aqui tem uma consideraçãozinha ainda para fazer, tá bom? Então aqui eu separei meus dados. Né? Eu tenho que a temperatura em Celsius são 25, mas eu tenho que converter para Kelvin. Então eu tenho 25 mais 273, que vai dar igual a 298 kelvins. Número de mol igual a 1. Minha pressão inicial são 3 atms. Minha pressão final, 1,2 atms. Volume inicial, 6 litros e volume final, 22 litros. Eu já coloquei aqui o meu R, que é de 8,314 joules. Mol a menos 1, Kelvin a menos 1. Se eu quisesse trabalhar, por exemplo, com caloria, eu usaria o R de caloria, 1,987. Né? Mas eu estou trabalhando em joules, que é para poder manter a SI. Vamos lá trabalhar agora o trabalho de expansão em uma única etapa. Tá certo? Eu sei que para poder calcular esse trabalho, ele vai ser a pressão oposta vezes a variação do volume. Mas olha só, que pressão é essa que eu vou utilizar?
Se eu tenho um trabalho de expansão, quer dizer que a pressão oposta ela deve ser menor do que a minha pressão interna, porque senão ele não ia expandir. Né? Então eu vejo nesse caso que a minha pressão oposta é a minha pressão final, é a menor pressão que eu estou exercendo. Tá certo? Então, eu vejo que a minha pressão oposta é de 1,2 atmosfera, ATM. E a minha variação do volume, né? Final menos inicial, 22 menos 6. Quando eu calculo esse trabalho, eu vou ter 19,2 ATM por litro. Veja que isso não é uma unidade de energia. Mas eu posso converter isso daí em joules. Convertendo em joules, isso vai dar 1945 joules de energia. Beleza? Agora vamos lá para o trabalho de compressão. O trabalho de compressão em uma única etapa, ele vai ser o mesmo sistema, né? O cálculo é o mesmo. Porém, preste atenção no seguinte. O meu trabalho de compressão, ele exige que a pressão oposta seja maior, ou seja, minha pressão oposta tem que estar comprimindo o meu sistema. Né? Por isso eu estou trabalhando com aquela pressão maior, aquela pressão de 3 ATMs. E note agora que a minha variação do volume mudou também. É uma compressão. Então o final ele é menor do que o inicial. Então eu vou ter 3 vezes 6 menos 22. E quando você calcula isso, você vê que esse trabalho de compressão ele é de menos 48 ATMs por litro. Que não é unidade de energia. E quando eu converto para joules, vai me dar menos 4.864 joules. Beleza? Veja que o trabalho de compressão ele é negativo. Porque o trabalho ele vai seguir a mesma tendência da variação do volume. Se ele expande, trabalho positivo. Se ele comprime, trabalho negativo. Né? Porém, existe mais uma coisinha que a gente tem que calcular. Ó, qual o trabalho máximo que o sistema pode apresentar? E aí eu coloquei assim. Ó, se é o máximo, é o trabalho de expansão. Se fosse mínimo, era de compressão. E isso interfere para eu saber quem é o volume, final ou inicial. Não é verdade? Mas independente disso, eu vou ter infinitas etapas acontecendo aqui. E eu vou calcular diferente agora. Eu vou calcular como sendo esse trabalho de expansão, sendo nRT, ln do volume final dividido pelo volume inicial. Então, o meu trabalho máximo de expansão vai ser 1 vezes 8,314 vezes 298 vezes o ln de 22 dividido por 6. O trabalho máximo que eu vou ter de expansão vai ser de 3.219 joules. Tá certo? E se eu quisesse fazer o inverso, calcular o trabalho mínimo, né? Então você inverteu seus limites de integração. Beleza? Você tem a mesma coisa, 3.219, porém negativos. Lembra disso. Tá bom? Desculpa se foi um pouco extenso, mas é um assunto que precisava falar de muita coisa. Então, por hoje, ficamos por aqui. Qualquer dúvida ou pergunta, vocês botam aí nos comentários, tá bom? Até o próximo vídeo.